Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui mais um papo desinformante nas eleições. Informação confiável sobre desinformação. A gente assistiu ontem a comemoração do bicentenário da independência se transformar num comício, né, do candidato à reeleição, o atual presidente Jair Bolsonaro. Mostrou sua capacidade de ainda mover as pessoas e mover as pessoas para as ruas a partir de muita desinformação e de muitos ataques, né, inclusive a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, e também ao seu principal opositor, ao ex-presidente Lula da Silva. Ontem também a gente viu o mote liberdade, liberdade eterna ser repetido com certa frequência, inclusive entre os apoiadores. O que mais que a gente pode analisar desses atos do 7 de setembro, João? Ô, Ana, acho que primeiro essa fusão entre um ato pretensamente cívico de comemoração dos 200 anos da independência com um ato eleitoral do candidato, ela traz um debate gigantesco para cima da mesa, né? Qual que é, que nível de apropriação, de abuso de poder político e econômico pode ter acontecido. Esse debate sobre liberdade, ele entra, no fundo, dando suporte a uma discussão que a gente já vê acontecer há alguns anos, parte do governo, que é a não interferência total nos seus discursos, ou seja, a liberdade para desinformar é a liberdade para, de certa maneira, promover ataques e incitação contra as instituições democráticas. Então, assim, o que nos preocupa, eu acho, sinceramente, nesse debate, é que a discussão sobre desinformação ela simplesmente desaparece. A gente vê a estrutura toda de 7 de setembro sendo usada para um comício, e esse comício é de afirmação da liberdade para atacar as instituições e para difundir mentiras. Então, aqui tem um problema muito sério. Além disso, nós vimos também ameaças relativamente claras à ordem democrática. E eu acho que isso está no contexto todo da discussão também sobre desinformação, de como se utilizam mentiras para dizer que há uma perseguição contra o presidente e que isso justificaria, por exemplo, ontem ele falou, nós já vivemos rupturas e talvez isso possa acontecer novamente. Ou Deus me dê coragem para decidir. Decidir o quê? Né? Isso fica tudo no ar, uma lógica de possibilidade realmente de rompimento institucional. Bom, o saldo do dia não parece ter sido bom para o Bolsonaro, embora ele tenha mobilizado milhares de apoiadores, porque ele parece ter conseguido ampliar muito pouco a sua base de apoio. Acho que as críticas, por exemplo, que a grande mídia fez a essa fusão indevida aí do caráter cívico com o caráter eleitoral, e a essas frases que sinalizam uma disposição de rompimento institucional do presidente, fizeram ele ficar mais isolado num campo aí de centro, onde ele precisa buscar votos se ele quiser alcançar o presidente Lula nas pesquisas. Então, é isso, Ana. Vamos ver quais são os desdobramentos agora desse 7 de setembro. A gente acompanha desinformante.com.br/eleições 2022. Esses atos de ontem, do 7 de setembro, eles, nas redes sociais, eles já estavam sendo planejados já há algum tempo. Mas as mensagens, assim, as convocações, de fato, tiveram uma intensidade maior nos últimos dias, e o Rodolfo Viana buscou algumas pesquisas e monitoramentos para apurar o clima que levou a essa manifestação de ontem. Rodolfo, conta pra gente. Oi, Ana. Oi, João. Então, pelos levantamentos que a gente conseguiu colher aqui em relação às prévias do 7 de setembro, muitas das informações que circularam no YouTube, no Twitter, também no Facebook, reforçavam a narrativa de deslegitimar o processo eleitoral, levantando suspeitas sobre as instituições, principalmente as Cortes Supremas, sejam o Tribunal Superior Eleitoral, seja a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma mudança da narrativa nessas mensagens de convocação para o 7 de setembro, muito provavelmente temendo consequências judiciais, já que um ataque direto às instituições já poderia configurar algum tipo de crime, etc. Nesse sentido, a mudança se deslocou para as palavras como liberdade, como bem o João mencionou no comentário anterior,
Mas, ao mesmo tempo, os levantamentos ainda apontaram muitas desinformações, inclusive indo contra as políticas das próprias plataformas digitais para evitar a circulação de fake news ou desinformações nesse período eleitoral. Vale a pena a gente ver, todos os levantamentos que a gente apontou estão no texto, já estão publicados. Eu faço um destaque sobre um estudo que foi lançado pela organização internacional Some of Us, no qual apontou mais uma vez uma falha dentro da plataforma Meta, especificamente no Facebook, permitindo a circulação de anúncios com discurso de ódio, com incitação à violência, né, e que acabou sendo circulado, vinculado às chamadas ao 7 de setembro. Nesse sentido, a Meta, a gente procurou ouvir, né, sobre esse estudo, o grupo mandou uma nota, que eu vou tomar liberdade para ler aqui, que diz o seguinte, abre aspas, nos preparamos extensivamente para as eleições brasileiras de 2022, trabalhando com estreita colaboração com autoridades locais, removendo conteúdos e contas que constituam uma ameaça real à segurança pública ou pessoal. A gente também tentou contato com o Twitter e com o YouTube, mas até o momento a gente não teve nenhum posicionamento das plataformas. Enfim, eu acho que ontem mesmo a gente pôde acompanhar que o próprio discurso, os discursos oficiais também teve uma ligeira mudança, né, de abordagem, mas ao mesmo tempo a gente está percebendo e estamos acompanhando que toda essa campanha de deslegitimação do processo eleitoral segue em marcha. É preocupante e vamos acompanhar e ver direitinho quais vão ser os próximos passos. Ana, contigo. Beleza, Rodolfo. E parece até que o próprio presidente, né, a campanha do presidente, aconselhou os apoiadores que não usassem, né, faixas ou cartazes, né, com ataques diretos às instituições democráticas ou pedindo, né, golpe ou qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, essas matérias, por exemplo, do Rodolfo, mostram, João, que, no final das contas, o nosso velho e bom assunto, as plataformas ainda não fizeram o suficiente para proteger as eleições. Estamos aí há 20 e poucos dias das eleições. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Quais os pontos cruciais aí que elas poderiam agir e que trariam resultados, né, impactos reais na segurança das eleições do Brasil? Ana, acho que tem havido alguns esforços, tem havido empenho das equipes que estão envolvidas nisso, mas de fato o problema é grande e muitas vezes a solução não é tão grande quanto o problema. Então nós seguimos enfrentando essa questão. Em alguns casos, eu acho que em condições piores do que em outros. Acho que o fato das plataformas abertas da Meta, né, o Facebook e o Instagram, não restringirem nenhum tipo de discurso de políticos cria um problema. Os políticos têm liberdade para mentir permanentemente, né? Políticos e candidatos. E a isso se soma, inclusive, a não restrição de uma desinformação gerando, por exemplo, dizendo que houve fraude nas urnas em eleições anteriores. É a única das plataformas abertas que não tem isso claramente. Então, isso tudo vai gerando problemas. Acho que a questão central hoje, que daria tempo de ser enfrentada, tem a ver com preparação para o pós-eleição. Né, a gente tem um risco, no caso de vitória do Lula, de haver uma ameaça grande à própria democracia por parte dos apoiadores do Bolsonaro e do próprio presidente. E aí as plataformas vão ter que escolher se elas querem ser uma plataforma que permita a sublevação contra a ordem democrática brasileira. Hoje, eu diria que talvez só o Twitter tenha instrumentos para restringir essa utilização da plataforma para essa finalidade, né, de fato, de promover um golpe de Estado. Então, ainda que as plataformas tenham políticas que restringam, por exemplo, incitação à violência, se você conclama para todos à rua para derrubar a decisão ou o reconhecimento de vitória do oponente, e se isso não estiver incitando violência diretamente, isso, neste momento, as regras das plataformas não barrarão essas questões. Então, acho que aqui está talvez o ponto mais fraco, mais delicado, e que traz mais riscos à democracia brasileira, de fato. Tá na mão delas então, né, um novo Capitólio ou não, né, ou garantia da democracia brasileira, vamos lá. Pessoal, essa semana a gente estreou mais um vídeo da série Desinformante Explica. A gente está tratando sobre democracia e desinformação, o que essas duas coisas têm relacionadas, né, em si, o que uma coisa afeta a outra.
um vídeo importante, num momento importante, compartilhem esse conteúdo, ative o sininho aqui, curtam, comentem, mandem retorno para a gente. Na página desinformante.com.br/eleições 2022, a gente está acompanhando atentamente também os assuntos aí da desinformação no contexto eleitoral. Até o próximo Papo Desinformante nas eleições. Tchau.